Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez o tema é taxonomia, que é a ciência da classificação dos seres vivos. Por que essa aula é importante? Porque no segundo ano do ensino médio, nós estudamos todos os seres conhecidos pela biologia. Quais são e como são os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. E para nós estudarmos esses grupos de seres, nós precisamos primeiro entender qual é a ciência que rege essa classificação, como ela é feita, da onde ela surgiu e quais são as regras de nomenclatura existentes hoje dentro das ciências biológicas, tá? Então vem comigo, indica essa aula para os colegas, para os amigos, para os parentes que nunca ouviram falar em taxonomia, em Linneu, em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor sobre isso. E não deixe de seguir o nosso canal e deixar o seu like. Para nós entendermos o que a taxonomia estuda, antes a gente tem que saber o significado de três termos: sistemática, taxonomia e filogenia. Pois essas três áreas da biologia, elas estão entrelaçadas no estudo da classificação dos seres. Então vamos começar por sistemática. Sistemática é a área da biologia que classifica os seres vivos de acordo com seus aspectos morfológicos, fisiológicos, genéticos e evolutivos, para estabelecer relações filogenéticas. Ou seja, nós olhamos para um ser vivo, nós tentamos entender quais são os aspectos visíveis, os aspectos moleculares, os aspectos evolutivos e qual relação entre esses aspectos desse ser vivo existe com os outros seres vivos do meio ou que já existiram no passado. Eu sempre digo que a sistemática é uma das áreas mais difíceis da biologia. Vocês imaginam o tanto de conhecimento, de técnica que um sistemata não tem que ter? Para saber olhar e estudar um ser vivo e saber classificá-lo de acordo com todas essas características citadas, comparando com todos os outros seres vivos que existem. Então vejam que realmente é uma área que a gente tem que tirar o chapéu para os sistematas existentes por aí. Só que a sistemática, ela conta com duas áreas da biologia também, com duas sub-áreas, por assim dizer. Dentro da sistemática, nós temos a taxonomia e a filogenia. A taxonomia é a ciência que literalmente classifica os seres vivos e que dá nome a esses organismos. Então, de acordo com características comuns ou características de diferença entre os seres, nós vamos classificá-los em grupos. E depois, de acordo com as regras existentes, vamos nomear esses seres que acabamos de descobrir. Mas os estudos mais recentes fazem uso da filogenia também. Por quê? Porque a filogenia classifica os seres vivos com comparação de dados moleculares, dados genéticos e dados de proteínas. Então, a partir da filogenia, eu consigo estabelecer a relação de parentesco entre seres, gente, com quase certeza de quando eles foram criados. É incrível o que a filogenia mostra pra gente e a exatidão que esses dados trazem para os nossos estudos. Portanto, quando a gente falar em sistemática, a gente está falando nessa área que envolve toda essa classificação e esses estudos evolutivos. E quando a gente falar de taxonomia, que é o nosso foco de estudo hoje, a gente vai aprender um pouquinho como classificar esses seres vivos, quais são as regras de classificação e também as regras de nomenclatura. Vocês devem estar se perguntando, mas professora, para que eu quero classificar um ser vivo? Porque, por exemplo, quando a gente vai em um supermercado, a gente compra o sabão em uma gôndola diferente da onde a gente compra o pão, que está separado do papel higiênico, que está separado da batatinha, do tomate, da cebola, que está separado da margarina, do queijo, do presunto. Para a gente, as gôndolas de um supermercado serem separadas é meio que óbvio. A gente entende o porquê de separar produtos higiênicos em produtos de limpeza, em produtos alimentícios que sejam frios ou laticínios, grãos, bebidas, hortifruti. Mas quando a gente compara com a classificação de seres vivos, essa imagem, embora a qualidade não esteja tão boa, ela traz essa relação para a gente. A separação de seres vivos para nós, biólogos, cientistas, pesquisadores, ela é tão óbvia quanto a separação de produtos em um supermercado. A gente entende que quando não há estudo e conhecimento específico sobre determinada área, não tem como classificar um ser vivo. Mas a partir do momento que você passa por esse estudo na escola e depois, às vezes, em um curso de nível superior,
O indivíduo, a pessoa não pode mais confundir o que é algo que é uma planta. Não pode mais confundir o que é um vírus e o que é uma bactéria. Imaginem só, gente, se nesse momento todo maluco que a gente está passando aí de desenvolvimento de vacinas, fármacos para o combate e prevenção do coronavírus, a gente não tivesse a nítida certeza do que o vírus é dentro de um grupo enorme de seres vivos. Porque o vírus não é uma bactéria, o vírus não é um protozoário. Ele é tratado totalmente diferente das doenças bacterianas, das doenças que são causadas por protozoários, das doenças fúngicas, por exemplo. Não adianta eu querer tratar uma virose com antibiótico, pois o antibiótico ele é específico para a bactéria. Então vejam só que os cientistas que estão à frente dessas novas pesquisas, eles em algum momento da vida de formação deles, eles tiveram que estudar muito bem a classificação dos seres vivos e a classificação dos vírus, saber aonde esse grupo novo de vírus recém-descoberto se encaixa. Então, como essa imagem diz, como a biodiversidade é grande, classificar e dar nome às espécies torna-se essencial para facilitar o estudo das mesmas. Ou seja, nós, em qualquer lugar do mundo, falarmos a mesma linguagem quando o assunto é ciência. Outra questão que pode aparecer é, essa ciência, ela é atual? Ela começou agora, só depois do surgimento do microscópio? Como que foi? Na verdade, quando a gente pensa nos primatas, a gente tem aí uma observação da natureza com tanto foco na sobrevivência que os primitivos, eles já faziam classificação de seres vivos. Por exemplo, eles sabiam que as plantas eram comestíveis e quais não eram comestíveis. Eles sabiam, através dessa observação minuciosa, quais animais eram perigosos e quais não eram perigosos. Quais eram comestíveis e quais não eram comestíveis. Quais eram venenosos e quais não eram venenosos. E a ciência é assim, meus amores, ela sempre começa de um princípio muito básico. E normalmente esse princípio muito básico, ele está no senso de observação. Essa sensibilidade da gente olhar ao redor, fazer anotações, fazer as nossas hipóteses, deduções e experimentar esses fatos. Mas foi somente em 1735 que essa ciência realmente ganhou o nome, taxonomia. Foi proposta por Carlos Linneu. O Linneu, ele estudava muito minuciosamente plantas e animais. Ele já sabia que existia uma diferença ali entre grupos de seres vivos que eram autótrofos e heterótrofos, pela presença de cloroplasto, ou seja, existiam seres vivos que faziam fotossíntese e seres vivos que não faziam fotossíntese, mas não existia ainda avanços tão específicos ao ponto de mostrar a diferença entre parede celular, a diferença e presença de nucleolo, de núcleo e outras estruturas que vêm a demonstrar hoje para a gente o que é uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Então, Linneu ele classificou os seres vivos de uma maneira mais grosseira, por assim dizer, com base no que ele tinha em mãos naquela época. Nesse sentido, ele criou o sistema natural, a partir da sua obra Sistema Nature. Esse sistema, ele dá para a gente uma ordem, uma regra de como nós devemos classificar os seres em grupos. Sendo que estes grupos sempre começam de um grupo grande, maior, e afunila em um único ser vivo, que no caso é uma única espécie. Ele começou agrupando os seres em dois grandes grupos, o reino vegetal e o reino animal. Claro que esse sistema ele sofreu modificações ao longo dos anos e a gente já vai entender essa modificação, essa evolução do sistema de classificação. Mas antes, eu quero que vocês entendam comigo o que significa a palavrinha reino. O reino é uma categoria taxonômica que Linneu criou, então, para dar uma organização a esses grupos até chegar em uma espécie. Como assim, prof? Todos os seres para ele pertenciam ou ao reino animal ou ao reino vegetal, certo? Só que concordam comigo, gente, que dentro desse reino animal eu tenho uma diversidade tão grande, tão grande, tão grande. Eu tenho mosquito, eu tenho minhoca, eu tenho peixe, eu tenho humano, eu tenho aranhas, eu tenho estrelas do mar, eu tenho caramujos.
caramba, são animais que meio que não tem nada a ver um com o outro, né? Depois estudando a gente vai ver que existem semelhanças, mas é muita diferença. Então, dentro desse grupão chamado animal, eu tenho que dividir em filo. Eu tenho o reino animal e eu tenho filos dentro do reino animal. Esses filos, eles vão agrupar seres vivos que são mais próximos, mais parecidos. Mas, por exemplo, concordam comigo que o humano, ele não pode estar no mesmo filo, no mesmo subgrupo, por assim dizer, que um pernilongo? A diferença é muito gigante. Então, dentro dos filos, ainda existem as classes, ainda existem as ordens, ainda existem as famílias, ainda existem os gêneros, até chegar à espécie. É aquilo que eu falei anteriormente para vocês. O reino, um monte de animal. O filo, um pouquinho menos. A classe, um pouco menos. A ordem, um pouco menos. A família, um pouco menos. O gênero, um pouco menos. E a espécie, um único representante. Calma que a gente vai ver exemplos e vai ficar mais claro. Eu só quero que nesse momento, agora, vocês foquem nessa ordem. É como se eu falasse que o reino é o Brasil, é um país. Dentro desse reino existem vários estados. Nós estamos no estado, no filo, por assim dizer, Mato Grosso do Sul. Mas dentro do Mato Grosso do Sul, nós temos várias cidades. Então, nós estamos na classe Campo Grande. Mas dentro de Campo Grande, nós estamos em vários bairros. Qual bairro você está? Qual ordem você está? Dentro desse bairro, qual a rua que você está? Dentro dessa rua, qual o número da sua casa? E dentro da sua casa, qual o cômodo da sua casa que você se encontra? Então vejam que não existe uma Campo Grande dentro de um bairro Rita Vieira, por exemplo. Não existe. Agora, existe Campo Grande dentro do Mato Grosso do Sul dentro do Brasil. Não existe um Brasil, gente, dentro de filo. Por isso essa ordem, ela não pode ser trocada, porque ela respeita a hierarquia taxonômica dos animais, dos vegetais e dos outros seres que foram sendo descobertos ao longo do tempo. Para vocês não esquecerem mais essa ordem, tem essa palavrinha aqui que a gente ensina nos cursinhos. Re, fi, co, fa, ge. Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Grava a reficofage por todos os lados da onde você está estudando para não esquecer mais esse termo. E assim você não confunde mais a ordem das categorias taxonômicas criadas por Linneu. Vejam comigo o exemplo da classificação taxonômica dos humanos, que vai ficar bem mais fácil de compreender essas categorias. Nós, humanos, somos da espécie Homo sapiens. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, nesse nome científico, certo? Mas para chegarmos a Homo sapiens, nós temos que passar pelas outras categorias taxonômicas. No caso, temos que classificar os animais, os humanos, em animais, que é o grande reino, e passar por todos os outros taxons até chegar em Homo sapiens. Olha só! Nós pertencemos ao reino Animalia, que também é chamado de metazoa. Mas, como eu citei para vocês, temos vários exemplos de animais. Então, nós humanos estamos dentro de um filo chamado Chordata, ou cordado no português. Quem são os cordados? São os animais dotados de corda, cordão nervoso, que depois vai dar origem a uma coluna vertebral. Aqui nós temos peixes primitivos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Destes 6 exemplos, quem nós somos? Mamíferos. Então, dentro do filo Chordata, existem várias classes. Qual é a nossa classe? Mamália, que significa mamífero. Mas dentro de mamíferos, nós temos morcegos, baleias, golfinhos, nós temos gatos, cachorros, vacas, zebras, humanos. Quem nós somos? Humanos? Tá, então qual é a ordem? Qual tipo de mamífero que a gente se assemelha mais? Macaco, lembra? Somos muito parecidos com macacos. Então, nós estamos em uma ordem que chama-se primata, que envolve macacos e humanos, são parecidos. Mas não são a mesma coisa. Existem diferenças nítidas entre macacos e humanos. E é por isso que a nossa família é a família dos homens, a família hominídeo, tá? Sempre quando termina com idai, a gente lê i. Então, família hominídea. Nós pertencemos à família dos hominídeos, dos homens. Só que na história da evolução na Terra, não existiram sempre esses homens atuais. Nós tínhamos os homens primitivos, outros primatas. Nós tínhamos homens do gênero Neandertales, do gênero Australopithecus, mas nós pertencemos a um grupo de humanos que se chama Homo. O nosso gênero é Homo.
E dentro desse gênero, já existiu na face da Terra o Homo erectus, o Homo habilis, mas nós somos o Homo sapiens. E essa espécie Homo sapiens, só existe esse representante, só existe esse humano atual. Vejam que incrível que a gente chegou lá naquele reino com aquele milhar, né, de exemplos que eu dei para vocês e a gente afunilou até chegar em um único representante, um único organismo, que é o Homo sapiens. Então, essa é a ideia das categorias taxonômicas criadas por Linneu, tá, meus amores? Outro termo que a gente pode usar para as categorias taxonômicas é chamar de taxa ou táxon. Então, o reino é um táxon, o filo é um táxon, a classe é um táxon ou taxa. A ordem é uma taxa, a família é uma taxa, o gênero é uma taxa, a espécie é outra taxa. Beleza? Agora acompanha comigo a evolução dos sistemas de classificação. Nós vimos que Linneu criou dois grupos, né, que é o grupo das plantas e dos animais. Na verdade, Aristóteles, antes de Cristo, já falava nesses dois grandes grupos, mas quem realmente colocou em prática e colocou nome aos táxons e criou as regras de classificação foi Linneu. Então, por isso que a gente fala que esse sistema é de Linneu. Esse sistema evoluiu mais ou menos 100 anos depois, quando Ernest Haeckel ele descobriu que existia um grupo muito grande de micro-organismos. E esse grupo muito grande de micro-organismos, ele colocou em um reino à parte chamado protista. Mais ou menos 100 anos depois também, a gente teve o Herbert Copeland, que observou que esse grupo de micro-organismos tinha células diferentes. Então, aqui já ficou muito clara a diferença entre células eucariontes e células procariontes. E ele subdividiu o reino protista em reino monera e reino protista, sendo que o reino monera ficou exclusivo para as bactérias, que são os únicos representantes com as células procariontes. Mais um tempo depois, recentemente, em 1969, o Robert Whittaker, ele observou em seus estudos que os fungos, todos, eles não podiam ser mais classificados junto com as plantas, pois fungos não fazem fotossíntese mesmo, mas eles absorvem os nutrientes do ambiente. Então, como o fungo não tem nenhum sistema de ingestão de alimentos, os cientistas até então acreditavam que fungos eles conseguiam se nutrir basicamente igual às plantas. Imaginavam que eles possuíam os cloroplastos, clorofila e fizessem fotossíntese. Mas aqui ficou claro que não. Eles não fazem fotossíntese nunca, jamais, never, tá? Já lembra disso para o resto dos exercícios de Enem vestibular que vocês fizerem. E aí, nesse momento, então, foi criado o sistema de classificação com 5 reinos, que são os 5 reinos que nós estudamos atualmente. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fundi, Reino Plante e Reino Animalia. Porém, a gente teve mais estudos e esse sistema continuou evoluindo. Em 1982, Lynn Margulis e Carlene Schwartz observaram que as algas, mesmo aquelas grandes, né, que eram macroscópicas, elas definitivamente não formavam tecidos verdadeiros. E todas as outras plantas formavam tecidos verdadeiros. Então, não existe, gente, lembra disso, planta unicelular. E não existe planta pluricelular. Mas as algas, sim, elas podem ser unicelulares e pluricelulares. Ou seja, mesmo que tenha muitas células, elas não formam tecidos verdadeiros. E aí, isso foi um feeling, né, cara? A gente não pode mais deixar algas com plantas, temos que mudar. Além disso, um grupo específico de fungos que possuem flagelo, eles possuem movimento e hábitos muito parecidos com hábitos de protozoários. E esses fungos flagelados também foram migrados para o reino protista. Nesse momento, esse reino protista, gente, ele passou a se chamar protoctista. Então, o nome mais atualizado do reino protista é reino prototista. Só que assim, gente, para a ciência como um todo, 1982 é muito recente. Não deu tempo de todos os livros, todos os autores, todos os materiais didáticos atualizarem e mudarem reino protista para reino prototista. E é por isso que vocês ainda ouvem falar e leem bastante o termo reino protista. Tá errado? Não tá errado, mas reino prototista é o mais atualizado. Já em 1990, nós tivemos a última atualização do nosso sistema de classificação.
Esse sistema, ele passou a considerar uma categoria taxonômica acima de reino, ou seja, uma categoria superior a reino. Agora nós temos um domínio. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quem que foi o cientista capaz de criar um domínio, uma categoria superior àquelas propostas por Linneu? Foi o Carl Russe. O Carl Russe, com dados moleculares, análise de proteína, análise de material genético, mas principalmente de RNA ribossômico, percebeu, gente, que os 5 reinos, eles tinham que ser divididos em um 6º reino. Mas, para dividir em um 6º reino, a gente tinha similaridades que ainda não sustentavam essa possibilidade de dividir esse reino em 2, o reino Monera. Então, ao invés de dividir o reino Monera em 2, ele criou esse domínio, essa categoria superior, e dividiu as bactérias dentro do mesmo reino em domínios diferentes. De tal modo que, observem a imagem, hoje nós temos o domínio Archaea ou domínio Archaeobacteria, que só tem representantes do reino Monera, mas só tem bactérias extremófilas. O que são bactérias extremófilas? Que vivem em ambientes extremos, tipo um lago sulfuroso, tipo uma lagoa super quente, tá? Então, esse domínio tem representantes do reino Monera, mas só bactérias extremófilas. O outro domínio é o domínio da eubactéria, ou seja, das bactérias verdadeiras. Aqui nós temos todas as outras bactérias, todos os outros representantes do reino Monera. Só reino Monera, mais uma gama aqui de exemplares, desde as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, das bactérias que participam da decomposição da matéria orgânica, até as bactérias causadoras de doenças. E, por fim, o outro domínio, que é o domínio eucária, ou seja, o domínio dos eucariontes. Aqui nós temos reino prototista, reino fundi, reino plante e reino animalia. Então, vejam que só o reino Monera mesmo que foi subdividido em 2 domínios. Quero chamar a atenção de vocês já para uma coisa muito importante, embora a gente volte a falar disso na aula de bactérias. O domínio Archaea, com essas bactérias extremófilas, eles são mais semelhantes, mais similares aos eucariontes. A análise molecular demonstrou maior grau de parentesco entre esses 2 domínios. Isso é muito importante, isso já caiu no Enem, gente, tá? Então, fiquem ligados. Quando a gente fala de Archaea ou Archaeobactérias, são bactérias primitivas, extremófilas, porém que possuem um RNA ribossômico, um material genético, uma similaridade, uma análise filogenética mais próxima com os eucariontes, tá bom? E isso agrupa a gente em clados filogenéticos muito mais próximos. Esse próximo slide tá aqui só para que vocês possam tirar um print, estudar depois, porque eu gostei demais. É um mapa mental com uma régua do tempo, uma linha do tempo em régua, aliás, feita pelo site Nerd Cursos, tá? Ali a fonte, quem quiser depois acessar, tá? Mas aqui demonstra toda essa história de evolução da ciência até chegar no sistema atual, que é o sistema de Russe, criado em 1990. Agora prestem muita atenção. Claro que essa imagem é uma mera brincadeira, né? Nós estamos olhando para o indivíduo, estamos olhando para um ser, aí a gente já imagina ele, né, por dentro, como que são as suas características, aí você olha e fala, meu Deus, eu estou olhando para um ser vivo diferente, um ser vivo novo. Eu quero dar nome para essa nova espécie. Como dar nome às novas espécies? Tirando essa brincadeira aqui, vamos supor que eu esteja observando uma borboleta, no caso essa azul, né? Estou num trabalho de campo, numa aula de campo, né? Quem for de Campo Grande pode estar nessa aula de campo no Parque do Soter, no Parque das Nações. Quem não for de Campo Grande está numa aula de campo em um parque da sua cidade. E aí uma borboleta pousa em você e você olha e fala, gente, que linda! Já imaginou eu descobrir uma espécie nova e poder dar o nome que eu quiser para essa espécie nova? Então, aqui entram as regras de nomenclatura. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu posso achar essa borboleta e dar o nome de Hera Luana, em homenagem à professora Hera.
Posso ou não posso? Vejam aqui, meus amores, primeira coisa, o que eu vou fazer para saber se essa espécie é nova ou não é? Eu tenho que ser um sistemata, eu tenho que ter conhecimentos da taxonomia, então eu tenho que fazer um estudo muito grande sobre esse ser vivo, sobre todas as características desse ser vivo e as características de seres vivos parecidos com este que já existem. No caso, primeira coisa, vou começar a classificar essa borboleta. Eu sei que ela é do reino animal, do domínio, aliás, esse esquema tem domínio. Domínio Eucária, ela é do reino Animalia. Qual é o filo? Artrópoda. Qual é a classe? Insecta. Qual é a ordem? Lepidoptera, que é a ordem das borboletas e das mariposas. Mas dentro da ordem Lepidoptera, nós temos 6 famílias de borboletas. 6. Então, aí já começa uma análise detalhada. Eu vou ter que estudar essas 6 famílias e saber qual a família que essa borboleta se parece mais. Depois que eu descobrir a família dessa borboleta, eu vou chegar ao gênero. Quando eu souber que gênero ela é, vejam que eu já terei um nome para ela, né? Eu preciso dar o epíteto, que é o segundo nome específico. Mas, e se não tiver nenhuma outra borboleta azul igual a essa? Eu posso criar um novo gênero? Posso. Só que para você saber que isso não existe, você tem que entrar em contato com todas as pesquisas mundiais. Vai saber se essa borboleta não existe igualzinha lá na Indonésia, lá na China, lá no norte dos Estados Unidos. Então, vejam que um ser vivo encontrado em um ambiente, ele pode ser endêmico, ele pode ser dali, ele pode ser novo, mas pode ser que ele exista igualzinho em outro lugar. Hoje em dia, os trabalhos da sistemática e da taxonomia foram muito facilitados com a internet. A gente entra nos bancos de dados na internet e tem tudo descrito ali. Agora, vocês imaginam antigamente, gente, os primeiros cientistas que fizeram a classificação de seres vivos. Incrível, né? É um trabalho assim que dependia de cartas, que dependia de navegações, quando chegavam. E por isso que hoje existem nomes de espécies sendo mudados, sendo trocados. Que conforme a gente vai tendo conhecimento do que já foi feito em outras regiões, nós vamos atualizando para que todo mundo continue falando, então, nessa linguagem universal. Então, vamos lá. Seguindo a ideia da borboleta azul que eu encontrei, como que eu vou fazer a descrição taxonômica? Primeiro, o táxon, ele é definido por sua descrição. Ou seja, eu vou colocar esta borboleta neste gênero de acordo com a descrição, nesta família de acordo com a descrição. Descrição das suas características, todas aquelas que eu conseguir ter naquele momento. E aquelas que em conjunto com outros cientistas, em parceria, eu consigo analisar também, tá? Então, como eu falei para vocês no início da aula, um sistemata hoje, ele faz análise molecular graças à filogenia. Então, se você conseguir tirar o DNA dessa borboleta e comparar esse DNA com outras borboletas similares, você vai ter uma resposta mais concreta, com uma certeza ali se é ou não uma espécie nova, mas até você conseguir esse dado, você pode ir analisando outras características. Quem que faz isso? Quem que manda as regras? Da onde vêm todos esses parâmetros? Quando a gente está analisando e vai descrever um animal, ou seja, em zoologia, a nomenclatura ela é regulada por um Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Mas quando nós vamos descrever algo que fala sobre plantas, sobre algas e sobre fungos, a nomeação ela é regida por regras do Código Internacional de Botânica, tá? Então, nós temos códigos internacionais que são revisados a cada, se eu não me engano, a cada 2 anos, existe essa revisão, e nós temos isso disponibilizado na internet. Vocês podem baixar na internet a qualquer momento esse código, tanto o código de zoologia quanto o código de botânica, tá? A descrição inicial de um táxon, ou seja, de uma categoria para esse ser vivo que eu estou observando, ela é regida, aliás, por 5 regras principais. Primeira, o táxon deve receber um nome com base nas letras do alfabeto latino. Não adianta vir com outro tipo de alfabeto, em símbolos, que não rola, tem que ser o alfabeto latino. Depois, o nome deve ser único, não pode ter outro nome no mundo. Como que eu sei disso? Fazendo as pesquisas e as comparações. Terceiro, a descrição deve basear-se em espécie tipo. O que é espécie tipo? É eu olhar para as espécies já descritas, por exemplo, essa borboleta aqui, ela é diferente daquela anterior, e comparar.
olha, de acordo com a espécie tal, a minha é diferente, por isso, por aquilo, e ela tem similaridade, isso e aquilo, tá? A gente tem que incluir referências e atributos a tudo o que a gente caracterizar e temos que publicar isso em revistas científicas. Mais importante, tem que publicar. Se você não publicar, você não valida a sua descrição. Então, prestem bastante atenção às dicas e regras que servirão de base para a gente realizar os exercícios de taxonomia, tá? Primeira coisa a saber, todas as famílias de animais terminam com idae, o sufixo idae. Por exemplo, Hominidae, Canidae, Felidae. Mas quando termina com idae, significa que está em latim e a gente lê com i. Então, Hominide, Canide, Felide. Se está em latim, tem como eu aportuguesar esses nomes. Ao invés de eu escrever hominide, eu posso escrever hominideo. Ao invés de escrever canide, eu posso escrever canideos. Ao invés de escrever felide, eu posso escrever felideo. Então, vejam que todas as categorias, gente, taxonômicas, desde o reino até a espécie, elas são escritas em latim, mas a gente pode aportuguesar algumas, tá? Quais que a gente não pode aportuguesar de jeito nenhum? As duas últimas, o gênero e espécie. De jeito nenhum. Já já vocês vão entender um pouquinho melhor. Enquanto as famílias dos animais terminam com o sufixo ide, as famílias das plantas terminam com ace. Então, nós temos as famílias, por exemplo, Rosace, Malvace, Bromeliace, Orquidace e assim sucessivamente. Por que isso é importante? Porque se vocês estiverem lendo um texto, uma consigna, e terminar com esses sufixos, vocês já sabem que essas palavrinhas referem-se à família daquele grupo que está sendo citado naquele texto, tá bom? Outra coisa, nome da espécie sempre em latim. Então, eu não vou aportuguesar essa espécie de jeito nenhum. Sempre em latim, sempre grifado ou tipo itálico. Espécie e gênero, gente. Por exemplo, aqui embaixo, Homo sapiens. Vejam que são duas palavrinhas e que elas estão levemente deitadas. Isso é o itálico. Vocês têm que prestar muita atenção nos exercícios, porque a questão vai te perguntar qual grafia está correta. E aí você olha lá, A e a B, parece que está igualzinha, mas não está. Tem a diferença de um estar normal e o outro em itálico, tá bom? Todas as espécies, elas são binomiais. O que significa isso? Que elas contam com o nome do gênero e o epíteto específico. Mas eu não leio isso em separado. Olha o exemplo aqui do nome específico da anta. Eu vou perguntar para vocês olhando aqui. Gente, qual é o gênero da anta? É Tapirus. Qual é a espécie? Tapirus terrestris. O nome da espécie é binomial. São esses dois nomes juntos, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês observem nesse exemplo da anta e nesse exemplo do Homo sapiens que está aqui. A inicial do gênero, ela deve ser escrita em maiúscula. Então, Homo está em maiúsculo, Tapirus está em maiúsculo. E a inicial da espécie em minúscula. Sapiens minúsculo, terrestres minúsculos. Isso é bastante importante porque meu nome, Hera Luana, H maiúsculo, L maiúsculo, a gente aprende assim. Mas aqui nós estamos falando em regras de nomenclatura em latim. E isso diferencia um nome científico de um nome comum, tá bom? Então, não se esqueçam, vai escrever Homo sapiens na redação do Enem, em uma questão aberta do vestibular, Homo em maiúsculo, sapiens minúsculo, ambos grifados ou sublinhados quando for à mão. Mais uma regrinha aí para vocês ficarem de olho. Vamos supor que no exercício, olha esse exemplo, apareça assim, ó, Rea americana grisea. O que significa isso? Ah, é uma ema cinza. Professor, eu tenho que saber o que significa latim? Não, gente, o exercício não vai pedir para você traduzir e saber quem é quem, pelo amor de Deus. Ele simplesmente vai te dar nomes em latim para você falar se está certo, se está errado, se é gênero, se é família, se é espécie, para você classificar os seres vivos de acordo com essas informações, tá? Então, quando a gente olhar 3 nomes juntos, sendo que esse terceiro está grafado igualzinho ao segundo, isso significa para mim uma subespécie. Quer dizer que além da espécie, eu tenho aqui uma raça, eu tenho uma subespécie, tá? Então, o terceiro nome escrito igualzinho o epíteto específico. Quando a gente tiver exemplo de subgênero,
Esse nome do subgênero, ele vai aparecer no meio das 3 palavras, em parênteses e com a letra maiúscula. Então, ele também será grafado assim como o epíteto genérico, mas ele estará entre parênteses. Então, Anopheles niçorhynchus darlingii significa que eu tenho o gênero Anopheles, o subgênero Niçorhynchus e a espécie Anopheles niçorhynchus darlingii. Fechou? Nesse exemplo aqui dá para ver certinho, então, tudo isso que eu falei para vocês. O exemplo de um nome de espécie. Primeira palavra corresponde ao epíteto genérico. Segunda palavra corresponde ao epíteto específico. Se o exercício perguntar para vocês qual é o nome do gênero, Homo, qual é o nome da espécie, Homo sapiens. Primeiro em maiúsculo, segundo em minúsculo. Nesse slide nós temos a taxonomia do cão doméstico. Só para frisar a questão do afunilamento que eu falei para vocês no início da aula, nós temos dentro do reino animário diversos animais, mas quando a gente pega o cão, a gente vê o filo que os cães estão inseridos, é o filo cordata. Dentro desse filo cordata, nós temos vários exemplos, tá? Nesse infográfico aqui, tá mostrando um subfilo. Aí muita gente pode se perguntar, professora, mas você não falou. O Reficofage não tem subfilo. Mas, gente, quando nós estudamos mais especificamente cada espécie, nós podemos encontrar subfilos, superfilos, supraclasses, infraclasses. Nós podemos encontrar outras categorias taxonômicas de maior ou menor especificidade dentro das que a gente estuda. Mas para a escola, agora, para os Enems, para os vestibulares, o que nós precisamos saber é que, além do domínio criado por Ruse, nós temos o Reficofage de Linneu, tá? Mas continuando a ideia do afunilamento aqui. Dentro do filo cordado, nós temos a classe dos mamíferos, mas temos vários exemplos de mamíferos. Aí nós temos a ordem dos carnívoros. Nós temos vários exemplos de carnívoros. Aí nós temos a família dos cães, a família dos canídeos. Mas dentro da família dos canídeos, nós temos lobos, por exemplo. Então, nós temos que chegar no gênero Canis, até chegar na espécie Canis familiares. Percebam, grupo grande até grupo pequeno. Brasil até o local cômodo da minha casa que eu estou sentada. Então, não posso inverter isso jamais, porque o cão, o canis familiares, o cão doméstico, ele está dentro de um reino, mas o reino não está dentro de um cão, beleza? Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês para ilustrar outra forma de exercício que pode aparecer. Aqui nós temos a taxonomia de alguns carnívoros, então veja que o exercício trouxe a ordem carnívora, traz algumas famílias, Felidae, Mustelidae, Canidae, Ursidae, e alguns gêneros, Felis, Lynx, Lutra, Urocion, Canis e ursos. E aí os exemplares das espécies aqui em cima. Veja que todos os nomes, gênero escrito com letra maiúscula e o epíteto específico com letra minúscula, né? Tá certinho. Agora o exercício poderia perguntar para você assim. Vamos analisar aqui nesse exemplo dos Felis, tá? Nós temos duas espécies aqui no gênero Felis. O Felis catus, que é um gato, e o Felis leo, que é um leão. A consigna poderia trazer para nós. Sabendo dessa classificação e traz essa imagem, qual é o grau de parentesco entre os gatos domésticos e os leões? Qual é o grau de parentesco? O que você vai responder? O grau de parentesco é gênero, pois eles são do mesmo gênero Felis e, portanto, compartilham da mesma família, da mesma ordem, consequentemente, da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Tá? Então, quando ele perguntar qual é o grau de parentesco, qual é a relação de parentesco, você olha qual é o táxon que nós temos em comum. E se gênero é igual, gente, para eu estar dentro do mesmo gênero, eu tenho que estar dentro da mesma família, é óbvio. E dentro da mesma ordem, dentro da mesma classe, do mesmo filho e do mesmo reino. Então, eu posso responder que o grau de parentesco do gato e do leão é reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Ou ao contrário, posso responder que o grau de parentesco do gato e do leão é o gênero, pois eles estão no gênero Felis, e também família, ordem, classe, filo e reino. Outra questão ainda para ilustrar aqui, para vocês entenderem bem o que pode ser cobrado em relação à taxonomia. Vamos supor aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui no Canis, tá? Ó, Canis e Urocion. No Urocion a gente tem a raposa cinzenta. E no Canis nós temos o coiote, o cão e o lobo. Comparando, gente, percebam aqui, a raposa cinzenta e o coiote. Ou o coiote e o cão,
quem é mais aparentado evolutivamente? Qual é o maior grau de parentesco? Quem está mais próximo filogeneticamente? Qual é o exemplo que tem maior grau de similaridade? Nesse exemplo aqui, entre raposa e coiote e cão, são mais próximos filogeneticamente o coiote e o cão, pois eles compartilham, além de família, ordem, classe, filo e reino, eles também compartilham a mesma família, o mesmo gênero, desculpa. Eles são do gênero Canis, enquanto a raposa cinzenta está em outro gênero. Então, quem vai ser mais aparentado? Quem tiver mais próximo filogeneticamente e compartilhar mais táxons. Beleza? Guardem essa dica aí. Taxonomia do urso preto americano. Mais uma vez o funil mostrando pra gente, mas aqui a classificação ela vem desde o domínio. Então, veja que o domínio é a Eucária, o reino é a Animalia, o filo é dos cordados, a classe é dos mamíferos, a ordem é dos carnívoros, a família é dos urcídeos, o gênero é do ursus, a espécie ursos americanos. Só existe um exemplar. Mas os ursos americanos, gente, tem algum grau de parentesco com nós, com humanos? Aí você dá uma olhada aqui, aqui nesse desenho não está mostrando humanos. Mas nós sabemos que humanos são mamíferos. Então, nós, humanos, somos parentes do urso preto americano? Sim, pois nós compartilhamos da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino e do mesmo domínio. Então, é esse tipo de sacada que a gente tem que pegar nos exercícios, tá? Nem sempre a imagem que o exercício disponibilizar pra gente vai ter todos os seres vivos ilustrados ali. Mas você tem que ir percebendo de acordo com os exemplos que tem na sua prova ou no seu livro, até a gente chegar à conclusão e à resposta certa. E para finalizar a nossa aula, então, eu trago aqui qual é a classificação atualizada dos seres vivos, de acordo com tudo que a gente falou hoje. São, então, 5 reinos reconhecidos. O reino Monera, que é o reino dos procariontes, no qual a gente tem, então, domínio arqueia e domínio eubactéria, com as bactérias e as arqueobactérias. Nós temos o reino protista ou prototista, que envolve protozoários e algas, tanto as algas unicelulares quanto as algas pluricelulares. Nós temos o reino dos fungos, representados pelos fungos, das plantas e dos animais. E nessa tabela eu trago para vocês as características que existem nos grupos para que fossem, então, classificados em 5 reinos diferentes. Com base no tipo de célula, se é procarionte ou eucarionte, com base na organização celular, se o indivíduo tem uma única célula, muitas células e se forma tecido verdadeiro, com base na composição da parede celular quando ela está presente e na nutrição, se é autótrofo ou heterótrofo. E aqui do lado a gente tem os exemplos. Essa tabela, então, tá maravilhosa. Vocês podem dar um print para vocês estudarem, mas ela já foi postada no Instagram. Se vocês não estão seguindo o Insta, segue lá, já aproveita, @biomaniacom. Aqui embaixo tem a fonte, o link do Instagram, tá? Para que vocês possam acessar direto. Foi postado no ano passado, se vocês escorrerem o feed, vocês acham a tabelinha lá também, para vocês salvarem e estudarem mais tarde. Eu não sei se vocês chegaram a se perguntar nessa aula, aonde estão os vírus? Pois nós citamos a importância de classificar os seres lá no começo da aula, mas eles não entram em nenhum dos 3 domínios e também não entraram em nenhum dos 5 reinos. Isso porque, meus amores, pois eles não possuem células, eles são seres acelulares. E nós acabamos de ver na tabela anterior que para classificar em 5 reinos, nós diferenciamos de acordo com o tipo de célula, com a quantidade de células, com o formato da parede celular. Então, como classificar os vírus? Os vírus não possuem, então, domínio, nem reino, nem filo. Mas por uma questão de organização e conversar nessa linguagem universal, que é a linguagem científica, nós classificamos os vírus a partir de família, tá? Então, todos os vírus, eles possuem família, eles possuem gênero, eles possuem a sua espécie. E assim a gente consegue se comunicar em todos os ambientes de todos os países do mundo, mesmo sem saber, no final, se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. E para vocês aprenderem um pouquinho mais, aproveita e assiste a aula de vírus e bactérias, que já está disponibilizada no canal para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, tirar as dúvidas, mandem para mim os seus comentários, me deem o seu feedback, dúvidas, sugestões, deixem seu like, deixe aqui
todo o seu carinho por mim, porque eu fiz com todo o meu carinho esse vídeo para vocês. Espero ter ajudado do fundo do coração. Essa aula é uma aula pesada, é um conteúdo difícil, mas a gente está junto e eu estou aqui para fazer o melhor por vocês. Beijos e até mais!